Há um convite para a presença. Há um convite para sair de águas rasas. Há um convite para mergulhos profundos. Há um convite para conhecer lugares mais fundos. Há um convite para conhecer mais da presença do nosso amado. Da presença do nosso amado. Do nosso amado. Do nosso amado. Nós chamamos. Comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer pelo privilégio que temos, o livre acesso que temos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor nos proporcionou hoje podermos acessar ao Senhor. Não precisamos mais de sacrifício. Porque hoje nós temos um sumo sacerdote, o sacerdote superior, que se ofereceu como sacrifício vivo por nós. E hoje nós podemos tê-lo mais perto. Obrigada, Jesus, por todo o amor, por todo o cuidado que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada, Jesus. Se você também é grato, aplauda o Senhor nessa noite. O Senhor é bom, o Senhor é bondoso, fiel e misericordioso. Amém? Aleluia, aleluia. Que privilégio nós temos, querido, de estarmos na casa e na presença do Senhor. Aproveitando que estamos de pé, há alguém que nos visita essa noite? Não? Aleluia. Abraça o seu irmão então. Fala que bom você estar aqui. Como é bom adorarmos ao Senhor juntamente. Que privilégio é você na minha vida. Sente-se aplaudindo ao Senhor nessa noite. Aleluia. Graça e paz, igreja. Estamos começando mais um Lagoinha News. Fique atento a todas as nossas informações. E nas quartas-feiras, às 20 horas, temos um encontro marcado para o nosso Culto Fé. E simultaneamente a sua criança pode ser ministrada no GC Kids. Eu te convido a estar presente nesse tempo de renovação, palavra e presença de Deus. Os GC são grupos de crescimento onde nós juntos partilhamos da palavra, oramos e vivemos em comunhão. Procure o GC mais próximo de você e venha ser edificado pela palavra do Senhor. E essa é para você, homem de Deus. Todo sábado às 5 da manhã nós temos a nossa reunião de oração dos Homens Hero. Venha ser edificado e forjado para ser um homem segundo o coração do Senhor. Eu espero você aqui. Se você é jovem ainda e amanhã velho será, não perca tempo. Sábado às 20 horas te esperamos no Encontro Legacy. Domingo é dia de celebração. Eu te convido a estar presente em um dos nossos cultos, ou às 10 da manhã ou às 18 da tarde. E para as nossas crianças nós temos o culto Kids e para os nossos pré-adolescentes nós temos o culto Link. E esse é o nosso Lagoinha Coffee, um lugar de comunhão onde antes e depois dos cultos você pode tomar um café ou desfrutar das nossas delícias. E aos domingos temos o nosso almoço para você e toda a sua família. E não deixe de passar na Bookstore. É um espaço com livros e materiais que vão edificar a sua vida espiritual e também vão te ajudar a avançar no conhecimento de Deus. Leve para casa conteúdos que vão falar ao seu coração. A WeCare é o nosso departamento de ação social, onde você pode contribuir com itens de alimento ou limpeza. E também pode ajudar sendo um mantenedor mensal. Para mais informações, busque um de nossos voluntários. E esse foi mais um Lagoinha News. Para mais informações, entre em contato com o Telemóvel da Paz. Ou acesse as nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau! O Senhor é bom, amém? Queridos, nós temos um aviso. Vai acontecer, as inscrições vão se abrir hoje. O primeiro workshop da Bookstore. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! As inscrições vão até o dia 22.
tá? Nós estamos com o tema de pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo. Vai ser profundo. Façam a sua inscrição, escaneie o QR Code. Se você tiver qualquer dificuldade, dúvida, chamem a liderança do da Bookstore, o Emerson e a Késia. Eles vão direcionar a sua vida, amém? Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre dízimos e ofertas. Peço que vocês abram comigo em Mateus 13. Versículo 44. Que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Amém? Essa parábola tem falado muito ao meu coração. O reino dos céus, ele nos custa tudo. Ele não nos custa uma parte, ele nos custa tudo. Se nós soubéssemos que na nossa cidade há um terreno cheio de ouro, faríamos tudo para comprar, adquirir aquele terreno, para poder ficar com o ouro daquela cidade. E a parábola, ela está nos dizendo que o próprio Deus é o nosso tesouro. Um homem, ele encontrou tesouro naquele campo, ele escondeu, vendeu tudo o que ele tinha para adquirir aquele campo. E a palavra que eu acho mais interessante nessa palavra é com alegria. Com alegria. Sabe, queridos, muitas pessoas perderam a alegria de contribuir. Muitas pessoas perderam a alegria, não só na oferta ou no dízimo, mas no serviço, mas no reino dos céus. E o Senhor, Ele tem um chamado para nossas vidas, para que tudo que façamos, seja ofertar, seja dizimar, seja servir, é com alegria. O nosso pensamento precisa estar no lugar certo, o nosso coração precisa estar no lugar certo. Nós temos que entender que não é sobre 10%, é sobre 100%. Tudo que nós temos é nosso. Ou alguém consegue falar aqui uma coisa que conquistou sozinho? Se nós temos uma casa hoje, é pela bondade e misericórdia de Deus. Se nós temos um trabalho hoje, é pela bondade e misericórdia de Deus. Alguém consegue citar algo aqui que não seja pela bondade e misericórdia de Deus? Tudo é pela bondade e misericórdia do Senhor. Mas muitas pessoas perderam a alegria, o zelo e o temor. A alegria em contribuir, o zelo de se preocupar em fazer e o temor de saber que quando nós não entregamos aquilo que não é nosso, nós estamos roubando de Deus. E não sou eu que estou falando, é a palavra que vem nos dizendo isso. Mas a pergunta que fica é: do que nós temos medo? De faltar? Medo de Deus não cumprir a promessa dele? Se nós analisarmos todas as escrituras, nós não veremos Deus descumprindo nenhuma palavra dele. Nós não veremos Deus perdendo nenhuma guerra, nenhuma batalha. Deus, ele é vencedor para sempre. O que nós precisamos entender é que dízimo e oferta é um ato de adoração. E tudo envolve o coração. E Paulo fala que dízimo e oferta, ele nasce no coração. Então, se do mesmo jeito estamos ofertando €1 com o coração no lugar errado, ou as nossas mãos levantadas no lugar errado, o Senhor não está recebendo. Só que muitas das vezes o que nós queremos é cobrar de Deus aquilo que nós não fazemos. Porque a Bíblia ela vai nos dizer: poderá um homem roubar a Deus? E ainda perguntam, eu achei isso incrível, ainda pergunta para Deus: em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Quando nós temos entendimento que nada é nosso, tudo é dele, e quando nós temos alegria, não é 10% que nos segura. Nós queremos ofertar o nosso serviço, a nossa adoração. Nós queremos ofertar tudo que temos.
Nessa hora eu quero te convidar a trazer a sua semeadura nesse lugar. Se você não tem, oferte as suas mãos erguidas, oferte a sua palma, oferta a sua adoração. Porque o Senhor, Ele é fiel e cumpre propósitos, amém? As crianças estão liberadas. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que tem no nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, amém? Jesus é bom, aplauda o Senhor, amados. Ofertar e dizimar, é tempo de jubilação, adoração, glorificação ao nome do Senhor. Pai, nós te rendemos graça por essas sementes que foram plantadas em tua casa, entendendo, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus que multiplica as sementeiras. Pai, a minha oração é que o Senhor, Pai, através dessa semente, possa alcançar vidas e vidas neste local, Senhor Deus, das regiões vizinhas, que as tendas, Pai, da pregação do Teu Evangelho possam se alargar e o nome do Senhor ser glorificado através desse dízimo, através dessa oferta. Abençoe e multiplique, Senhor Deus, a vida deste irmão, dessa irmã, que com um coração cheio de gratidão, de louvor, plantou na Tua casa. A minha oração é que o Senhor multiplique os celeiros dos Teus filhos, em nome e pelo sangue de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Existe um ambiente de adoração aqui, amados. Existe um ambiente de intercessão aqui. Eu estava aqui celebrando ao Senhor, e Deus me levou muito a pensar que esse ambiente é propício para você separar mais alguns minutos e começar a encher essa casa de intercessão. Uma ardente expectativa. Meu Deus. Comece a orar, amados. Comece a orar por sua casa. Comece a orar. Enche esse lugar de intercessão. Comece a orar pelos seus pastores, pelos pastores dessa casa, pelos GCs. Comece a orar. Eu quero ouvir você orando. Erga a tua voz. Oferece aquele culto que você saiu de casa disposto a oferecer para o Senhor nessa noite. Erga a tua voz em oração.
não tiver palavras para orar, peça ao Espírito Santo que nesse momento te conduza em oração. Abra a tua alma, abra o teu coração para Ele e diga: Espírito Santo, Tu és aquele que intercede com gemidos inexprimíveis na presença do Pai. Comece a orar, eu quero ouvir você orando, enche esse lugar de oração. O Espírito Santo me move, amados, a liberar algo sobre a sua vida nessa noite. Eu tenho uma palavra para pregar, mas o Espírito Santo, Ele me conduz a levar a igreja a orar uns minutos mais neste momento. Cadeias estão sendo quebradas, jugos estão sendo desfeitos, uma unção nova está sendo liberada sobre vidas aqui. O Senhor está trazendo alegria a corações que estavam arrebentados aqui nessa noite. Quarta-feira é quarta de sermos imersos no Espírito. Diga para o Espírito Santo o que você veio buscar dele aqui nessa noite, mas também aquilo que você veio entregar para Ele aqui neste lugar. Enquanto você ora aqui nesta casa de oração, existe visitação dele na sua família, existe visitação dele em lugares, em situações que você jamais pensou que seria capaz de ser solucionadas, que fogem do seu escopo, da realidade humana, mas o Espírito Santo está me conduzindo de uma forma profética para liberar sobre a tua vida neste culto fé, imersos no Espírito, para você começar a declarar palavras proféticas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre situações insolúveis que estão para serem solucionadas na sua vida. Começa a encher esse lugar de oração, família Lagoinha, começa a atrair a glória dele, a presença dele para esse ambiente. Ele está na casa. Sabe cantar? Então adore, adore, adore. Tens meu coração. Abra sua Bíblia comigo em Atos 16, do versículo 6 até o versículo de número 10. Mas mantenha essa adoração em sua alma. Mantenha essa adoração, essa contemplação da glória, da graça, do favor de Deus. Existe renovo do céu sobre a tua vida, amado. Aqui é o lugar em que o Senhor reabastece as tuas forças. Ele diz: caminha mais uma milha. Aleluia, aleluia. Meu Deus, que presença. Capítulo 16 do livro de Atos, do versículo 6 a seguir. E passando pela Frígia e pela província da Galácia,
foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia e tentavam ir para a Bítia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, descendo a Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Eu quero falar nessa oportunidade com a igreja sobre a soberania do Espírito Santo sobre a igreja. O Espírito Santo, ele é Deus. E ao percebermos que o Espírito Santo, ele é Deus, que ele não é apenas uma força, um arrepio, mas sim, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus. Todos os atributos de Deus também é existente na pessoa do Espírito Santo, porque ele também é Deus. Esse Espírito Santo, de forma soberana, ele que governa, ele que rege, ele que estabelece diretrizes, ele que estabelece direcionamento para a sua igreja, de modo soberano. E quando eu olho para a soberania do Espírito Santo, eu preciso considerar, de forma bem breve, 3 aspectos no quesito introdutório da soberania do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é soberano sobre a igreja, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se existe um milagre extraordinário que acontece no meio da igreja de Cristo, é o milagre da conversão, amados. O milagre da conversão é algo que a Bíblia diz que é o único milagre que é celebrado, que existe festa no céu, que existe júbilo no céu, quando um pecador se arrepende, porque de um ato soberano do Espírito Santo, ele convence o pecador, ele denuncia ao coração do pecador os seus pecados, e este pecador, ele reconhece o seu estado de miserabilidade, e se lança, se prostra, se rende diante de Deus e clama pelo favor, pela graça, pela misericórdia de Deus. É um ato soberano do Espírito Santo, convencer o homem do pecado. Por que não dizer, a pregação é um grande milagre. O ato de pregar é um grande milagre, perceba isso. É um pecador falando, outro pecador ouvindo. E o pecador que está ouvindo o outro pecador falando, ele reconhece o seu pecado e se entrega a Jesus Cristo. Isso não é obra humana. Como que um pecador vai se arrepender dos seus pecados ouvindo outro pecador? Não existe participação do homem em nenhuma parte nesse momento, nesse ato de Deus. Isso é a soberania do Espírito Santo no meio da igreja. Em segundo lugar, o Espírito Santo, ele é soberano sobre a sua igreja, porque é ele que ministra dons espirituais e também dons ministeriais à sua igreja. Se você for comigo brevemente na carta, ou na primeira carta que o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, no seu capítulo de número 12, nós veremos o apóstolo Paulo apresentar a soberania do Espírito Santo com respeito aos dons espirituais e com respeito aos dons ministeriais. Veja comigo,
O versículo 7 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O versículo de número 11, do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto, ele vai dizer: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Escute isso, amado. Eu não sou um portador do dom. O dom não é meu. O dom é do Espírito. E o Espírito, ele ministra de forma soberana sobre a sua igreja, conforme a necessidade da igreja. Eu não sou o dono do dom, é o Espírito Santo que olha para a igreja e para ferramentar a igreja, para edificar a igreja, para que a igreja venha crescer em maturidade e venha glorificar o nome de Cristo. O Espírito Santo, de uma forma soberana, ele reparte dons ministeriais, dons espirituais, a fim de que a igreja cresça em maturidade e glorifique o nome de Jesus Cristo. Está comigo aqui nessa noite, família Lagoinha? Diz amém, glória a Deus. É o Espírito Santo. Eu não sou o portador do dom. A manifestação do Espírito sobre a igreja de forma soberana é para equipar, é para ferramentar, é para trazer maturidade, é para trazer edificação. O terceiro aspecto no quesito introdutório da soberania do Espírito Santo sobre a igreja se encontra no versículo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. De forma soberana, é o Espírito Santo que nos torna participantes do corpo de Cristo. Escute isso. Eu e você, por vontade própria, não nos tornamos parte do corpo. A conversão, que é um ato soberano do Espírito na minha e na sua vida, naquele exato momento que o Espírito Santo nos sela e passa a habitar em nós. O apóstolo Paulo, no versículo 13, ele vai dizer: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Escute isso. Eu e você só somos partes do corpo, porque dentro de mim, dentro de você, habita a pessoa eterna do Espírito Santo de Deus. Eu ouço um amém, eu ouço um glória a Deus por essa palavra aqui nessa noite. É o Espírito Santo que nos torna parte do corpo. E você quer uma notícia? Eu preciso te alertar. O corpo, eu e você, não temos vida fora dele. Você já encontrou uma perna andando sozinha pela rua? Você já encontrou um braço andando sozinho fora do corpo na rua? Você já encontrou uma cabeça, e não é mula sem cabeça, andando sozinha pela rua? Não! Sabe por quê? Porque se tirar um membro do corpo, um membro fora do corpo, ele começa a necrosar, ele morre. Eu e você só somos parte do corpo quando nós estamos inseridos no corpo, envolvidos com o corpo, participantes do corpo. Não tem como ser igreja em casa. Vou repetir, não tem como ser igreja em casa. Nós somos igreja quando estamos reunidos, porque o Espírito nos inseriu no corpo e nos tornou a habitação dele. Será que você está entendendo essa verdade que Deus está liberando sobre o coração da igreja? Dentro de você habita a pessoa eterna do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito te inseriu no corpo, e uma vez que você foi inserido no corpo, você se tornou igreja de Cristo, chamados para fora, separados para o reino, participante das coisas que Ele reservou na eternidade para a sua vida. O Espírito Santo é soberano sobre a igreja. E ao olhar para o texto em destaque, aqui entro no texto, o Espírito Santo ele é soberano sobre a agenda da igreja. Repita comigo: o Espírito Santo. Foi fraco, é culto fé, irmão. Culto ser imerso no Espírito.
O Espírito Santo é soberano sobre a agenda da igreja. Olha para a comitiva missionária do apóstolo Paulo. Você vai ver que quem fez a agenda de Paulo não foi uma secretária de gabinete, não foi um promotor, não foi um agenciador. Quem fez a agenda de Paulo foi o próprio Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, segundo o texto sagrado, no versículo 6 e 7, vai dizer, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que ele tenta ir para as regiões da Ásia Menor, mas o Espírito Santo o resiste. Ele tenta ir para as regiões da Mísia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu que passasse. Não permitiu que o apóstolo Paulo avançasse. Porque quem fazia a agenda do apóstolo Paulo e de toda a sua comitiva missionária, missiológica, evangelística, não era um ser humano, não era um agenciador, não era um promotor, não era uma secretária de gabinete. Quem fazia a agenda do apóstolo Paulo era o próprio Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado. Eu preciso liberar essa palavra sobre o coração da igreja nessa noite. Quem faz a agenda da igreja não é o homem. Quem faz a agenda da igreja é o Espírito Santo. A igreja precisa estar em constante oração e entender que quem direciona ela é o Espírito e não o homem. Está entendendo essa mensagem aqui nessa noite, em nome de Jesus? É impossível, amados. É impossível que uma igreja imersa no Espírito Santo diga: estou com a agenda aberta. Vou repetir. É impossível que uma igreja imersa no Espírito Santo coloque em redes sociais: estou com agendas abertas. Porque uma igreja imersa no Espírito, a agenda da igreja está ocupada com a obra do Espírito. Vou repetir, uma igreja imersa no Espírito, a sua agenda está ocupada com a obra do Espírito. Ah, pastor Messi, a minha agenda está aberta, como diz o nosso pastor Rafael, fecha ela, ocupe ela com a leitura da palavra, ocupe ela com a oração, ocupe ela com a adoração, ocupe ela com a evangelização, ocupe ela visitando os fracos da fé da comunidade que você serve, ocupe ela servindo no GC, ocupe ela sendo um voluntário no reino, ocupe ela, mas não deixa ela aberta. Se a sua agenda está aberta, desculpa, quem está fazendo a sua agenda não é o Espírito, é o homem. Posso apertar um pouquinho? Diga amém. Tem muita gente que a sua agenda está ocupada demais, mas não é com as coisas do céu, é com as coisas da terra. Na verdade, a sua agenda está tão ocupada que você não tem tempo de viver a agenda do céu na sua vida. Ah, Jesus. Você quer ver um exemplo? Da domingo à noite, você chega em casa depois de um culto e começa a fazer o planejamento da semana. Aí você começa a dizer: segunda-feira eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer isso, na quarta eu vou fazer isso, na quinta eu vou fazer isso, na sexta eu vou fazer isso, sábado eu vou fazer isso, se sobrar tempo, domingo de manhã eu vou à igreja para prestar um culto ao Senhor. Deixa eu te perguntar, em que momento em que você estava fazendo a sua agenda colocou o Espírito Santo envolvido nela? Desculpa, mas eu tenho que falar, porque ele falou no meu coração, ele me bateu tanto enquanto eu preparava essa palavra. Nós fazemos a nossa agenda e de vez em quando o Espírito Santo nos pergunta, melhor dizendo, em que momento eu faço parte dela? Em que momento eu faço parte dela? É o Espírito Santo de forma soberana que faz a agenda da igreja. Está comigo aqui em nome de Jesus? Está comigo aqui em nome de Jesus? Diz um glória a Deus aí em nome de Jesus. Aleluia. Pare um pouco para pensar. De forma soberana, é o Espírito Santo que estabelece a agenda da igreja.
E a agenda do Espírito Santo, às vezes, é contrária à minha e à sua agenda. Preste atenção. O versículo 6 e 7 diz que o apóstolo Paulo tentou ir para as regiões da Ásia Menor, mas o que acontece? O Espírito Santo o resiste. O apóstolo Paulo agora tenta ir para as regiões da Mísia, para as regiões da Bítina, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu que fosse. Sabe o que é isso, amado? Olha para mim, olha para mim. Está indo Paulo, olha, vou para a Ásia Menor. Como se o Espírito Santo pegasse Paulo e dissesse: aqui não. Não é aqui que eu te quero. Aí o apóstolo Paulo muda a direção, ó. Vou então para as regiões da Bítina. Aí o Espírito Santo resiste de novo, dizendo: aqui eu não te quero. Escute, vai ter lugares que eu e você estaremos pisando, e que não foi o Espírito Santo que nos levou para pisar. E existirá lugares que estarão esperando eu e você para pisarmos, e nós nunca pisaremos, porque nós não paramos para ouvir a instrução do Espírito Santo. A nossa agenda precisa ser controlada, direcionada, orientada pelo Espírito Santo. Antes de estabelecer agendas, antes de aceitar convites, vai para os joelhos e veja em que lugar que o Espírito Santo te quer. Talvez eu e você estejamos pisando em lugares que Deus não falou que era para nós pisarmos, e esteja deixando de pisar em lugares que o céu quer que eu e você pise. Você pode dizer um glória a Deus por essa palavra, crente? Obedeça ao Espírito Santo. Ele continua falando de forma soberana ao coração da igreja. Talvez tem Macedônia que está te esperando, crente. Talvez tem lugares que estão esperando você simplesmente dobrar os teus joelhos no quarto e dizer: Senhor, aonde o Senhor quer que eu pise? Aonde o Senhor quer que eu esteja? Aonde o Senhor quer que eu vá? Aonde o Senhor quer que eu esteja para glorificar o nome do Senhor? Não aceite convites de torta à direita. Ore e pergunte a Deus: Senhor, aonde o Senhor quer que eu possa estar para glorificar o Teu nome? Olhe para a Bíblia Sagrada, olhe para o livro de Atos dos Apóstolos, olhe o que acontece na vida de Filipe em Atos capítulo 8, vem comigo em nome de Jesus. Atos capítulo 8, versículo de número 26, acontece algo extraordinário em Samaria, o famoso Pentecoste de Samaria. Existe um avivamento extraordinário acontecendo naquele local, mas após esse avivamento descer sobre Samaria, o apóstolo Pedro e João orar com imposição de mãos, e aqueles serem cheios do Espírito Santo. Filipe, aquele que havia ganhado toda Samaria para Jesus através da pregação da palavra, ele recebe uma visitação, uma manifestação teofânica do Senhor. E a Bíblia diz no versículo de número 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Escute bem. Filipe poderia ter perguntado assim: mas agora que a colheita está acontecendo, agora que eu estou à frente de uma mega igreja, agora que Pedro e João pregaram, e um avivamento de forma extraordinária desceu sobre este lugar, eu vou nada, vou ficar aqui é o meu lugar. Mas ao contrário de muitos que falariam isso nos dias de hoje, na igreja da contemporaneidade, Filipe, o evangelista, era diferente. Ele ouviu a orientação soberana do Espírito Santo e foi para o deserto, mas não foi para pregar para uma multidão, foi para pregar para um único homem, um eunuco de Candace. Permita eu falar com bastante temor e tremor. Vale a pena um GC para uma alma só. Vale a pena cavalgar como John Wesley cavalgava quilômetros e quilômetros na Inglaterra
para pregar para uma única família, vale a pena. Vale a pena andar quilômetros e quilômetros de carro para pregar para uma pessoa. Você não sabe para quem você está pregando. A história da igreja vai dizer que esse eunuco que ouve essa mensagem, ele incendeia o reino, aonde ele era um oficial com a mensagem da cruz, e ali é estabelecida uma igreja. Escute isso, você não sabe para quem você está pregando, você não está perdendo tempo. Talvez essa pessoa que você está pregando é Charles Hodge Spurgeon dessa geração, talvez a pessoa que você está pregando é o John Wesley dessa geração, talvez a pessoa que você está pregando é o Billy Graham dessa geração, talvez a pessoa que você está dizendo é quilômetros e quilômetros, é um George Whitefield dessa geração. Obedeça à agenda do Espírito. Vale a pena. Ouça um amém, ouça um glória a Deus. É culto feio, igreja, em nome de Jesus. Reaja aí, crente. Aleluia. Obedeça a agenda do Espírito. Filipe, ele vai até o deserto e prega para um homem. Aí o versículo 38 nos diz algo extraordinário, que após ele batizar o eunuco sai das águas. Aí Filipe, ele é arrebatado, versículo 40, pelo Espírito Santo. Mais uma vez o Espírito Santo faz a agenda de Filipe. Ele é arrebatado e aparece agora em Azoto. Sabe quantos quilômetros tinha de Gaza, as regiões de Gaza, deserto até Azoto? 40 quilômetros. Mas o Espírito Santo pegou Filipe e fez assim, ó. E Filipe apareceu lá em Azoto. Eu sou doido, eu preciso liberar isso sobre a sua vida, irmão. Eu creio que isso é para hoje ainda. Se você estiver atento à agenda do céu, eu creio que o Espírito Santo pode te pegar aqui e te levar para qualquer outro lugar. Você está aqui, quando você abriu, é loucura, mas eu preciso liberar. Ele pode te pegar aqui, te arrebatar e te levar lá para a Espanha só para pregar para uma pessoa. Ele pode te arrebatar aqui e te levar para qualquer outro lugar do mundo para pregar para uma pessoa, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Está comigo aqui, igreja? Isso é obra do Espírito. É o Espírito Santo de forma soberana estabelecendo a agenda da igreja. Em quarto lugar, o Espírito Santo de forma soberana, ele impediu Paulo. Aí nos nasce uma pergunta: e se Paulo tivesse ido para as regiões que o Espírito Santo o impediu, ele teria aberto igrejas lá? A resposta é sim, teria. E é aí que está o problema. Tem muitas igrejas sendo abertas, mas poucas igrejas nascendo. Vou repetir. Tem muitas igrejas sendo abertas, mas poucas igrejas nascendo. Igreja não se abre, igreja nasce no coração de Deus. Igreja que se abre é ação, é movimento, é motivação humana. Mas igreja que nasce é obra da agenda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz igreja nascer, a fim de que essa igreja nascida cresça, ganhe maturidade e o nome de Jesus seja glorificado através dela. É bem verdade, eu preciso dizer, tem muita igreja aberta e, para ser sincero, Jesus nem dentro dela está, porque não foi obra do Espírito. Eu preciso dizer, amados, eu preciso dizer, não vou me conter, eu preciso dizer. Pastor, não concordo com a sua visão, vou abrir uma igreja. É mesmo? Que legal, hein? Não gostei dessa doutrina, não gostei desse ensinamento, não gostei da forma que as Escrituras estão sendo expostas. Vou abrir uma igreja e vou estabelecer as minhas doutrinas. De fato, é as suas doutrinas, porque a igreja que Cristo, ela nasce no coração de Deus. Ela não nasce com fruto de divisão, aleluia. Ela nasce com fruto de multiplicação. Ouça um amém, ouça um glória a Deus. No reino do céu não existe subtração, no reino do céu não existe divisão, no reino do céu existe multiplicação. Igreja que nasce é a igreja que multiplicou e o nome do Senhor foi honrado através dela.
Em quinto lugar, para caminharmos para o final, a agenda do Espírito Santo nem sempre é sinônimo de ausência de provações. Preste atenção, amados. Olha para o texto. O apóstolo Paulo, ele vai para Filipos. Ele toma uma surra em praça pública. As costas de Paulo ficaram ardendo, como diz no interior. Os lombos de Silas ficaram aquecidos. Eles estavam em obediência à agenda do Espírito Santo. Eu preciso te advertir isso. Nem sempre viver a agenda do céu significa que eu estou privado de lutas e de dores. Talvez o Espírito Santo falou com você lá no Brasil. Passe o Atlântico. Vai para Portugal. Você obedeceu ao Espírito, chegou aqui e começou a experimentar provações que jamais pensou que experimentaria. Eu sinto o favor de Deus. E você começou a questionar: será que foi Deus que falou comigo? Será que foi o Senhor que fez essa agenda? Será que foi o Senhor que me orientou de fato? Escute, quem te falou que obedecer à agenda do Espírito vai te privar das dores deste mundo? Jesus, ele bem disse em João capítulo 16, versículo 34, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, trazendo ênfase a essa instrução, a esse ensinamento de Jesus, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O Senhor não livrou, eu gosto de dizer essa verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, mas os livrou dentro da fornalha de fogo. O Senhor não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel no meio da cova dos leões. O céu não vai te livrar das privações. O céu, aliás, não vai te livrar das provações. O céu não vai te livrar das tribulações. O céu não vai te livrar das angústias, das noites sem dormir. Mas o céu vai se fazer presente em cada momento da sua vida, em cada momento da sua caminhada. Em último lugar, o Espírito Santo, quando estabelece a sua agenda, ele nos leva a viver em meio às provações um tempo de adoração e glorificação. Você pode se pôr de pé em nome de Jesus? Repita comigo: o Espírito Santo, quando eu me coloco em obediência à sua agenda, ele me leva a um tempo de adoração e glorificação. Paulo e Silas haviam apanhado muito. Você conhece a história. Estão dentro de um cárcere. Você vai me ajudar a pregar. Os lombos deles estão cheios de vergões. São colocados na cela inferior. As suas mãos e pés estão presos ao tronco. Traga isso à sua mente. Eu não sei qual é o hino, mas eles começaram a adorar. Talvez seja aquele, João: dia e noite suba a ti. Me ajuda, igreja. Mais forte, mais forte. Vai, João, vai, João. Mais forte, mais forte. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Está doendo a surra, continue. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Paulo deve ter olhado para Silas: pode continuar adorando, pode continuar. E deve ter falado assim: Silas, eu estou todo dolorido, eu estou todo ferido. Continue cantando, continue. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Mas eu tenho certeza, Silas, que eu estou obedecendo a agenda do Espírito. Aí Silas responde: Paulo, eu também estou todo machucado.
As minhas mãos estão apertadas. Mas eu sei que eu estou também obedecendo a agenda do Espírito. Foi Ele que falou: passe a Macedônia. Enquanto eles adoravam e oravam, a palavra diz que um terremoto veio sobre aquele lugar. As portas dos cárceres foram abertas. As algemas caíram. Escute isso. Quando você está cumprindo a agenda do Espírito Santo, Ele te leva a um ambiente de adoração. Que não tem porta de cárcere que te detém. Não tem cadeias que são capazes de te aprisionar. Quando você começa a adorar, você começa a trazer a sua mente em adoração e dizer: Senhor, eu estou cansado, eu estou machucado, eu estou ferido, mas o meu coração é grato por saber que eu estou vivendo exatamente aquilo que o Senhor projetou para que eu pudesse viver neste tempo. Amados, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas a sua agenda, quem está fazendo ela é o Espírito Santo. Entenda uma coisa: o Senhor nessa noite está te levando para um ambiente de adoração. Está comigo aqui, família Lagoinha? O Senhor está te levando para um ambiente de adoração, e nesse ambiente você vai sentir cadeias sendo quebradas. Você vai sentir, aleluia, porta de cárcere se abrindo. Você vai sentir um terremoto santo balançando a estrutura do ambiente aonde você está. Aleluia. O ministério de adoração vai nos conduzir em adoração. Neste momento eu quero lhe convidar em nome de Jesus. Independente do cárcere, independente da cadeia, independente das cadeias que estão tentando te aprisionar, independente dos vergões espirituais que estão marcando a sua vida, o Espírito Santo está lhe dizendo nessa noite: fique tranquilo. Se você está vivendo a minha agenda, os cárceres não vão te deter. Erga a tua voz em adoração, crente. Erga a tua voz em adoração. E apareça, eu não me importarei com nada, mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. E apareça, eu não me importarei com nada, mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. Apareça, e apareça, eu não me importarei com nada, mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu não me envergonho da presença. E apareça, eu não me importarei com nada, e mesmo que o meu corpo não aguente
sua chegada. Apareça e apareça, eu não me importarei com nada, mesmo que o meu corpo e não aguente a sua chegada. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Não, eu não me envergonho da presença, não. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Sabe, amados, na agenda do Espírito, Paulo viu uma casa para o nascimento de uma igreja. Na agenda do Espírito, Paulo viu um território sendo conquistado. Na agenda do Espírito, o apóstolo Paulo viu uma colheita bem-sucedida. Na agenda do Espírito, o apóstolo Paulo ele viu uma casa para o início de uma igreja, a casa de Lídia, a primeira alma que se converte em Filipos. Na agenda do Espírito, o apóstolo Paulo, ele viu um território todo ser tomado pela glória de Deus, porque no versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem, um espírito de enganação que imperava e trazia lucros naquele lugar. Na agenda do Espírito, o apóstolo Paulo presenciou uma colheita abundante, porque no falar do carcereiro, que no versículo 29 ele grita: o que farei para ser salvo? E o apóstolo Paulo ele responde dizendo: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa serão salvos. Aleluia. Escute isso, amado. O Espírito Santo ele tem uma agenda com essa casa. O Espírito Santo ele tem uma agenda com esta igreja. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras falando a respeito dele, simplesmente por vontade humana. Eu quero que você entenda isso de todo o teu coração. O Espírito Santo ele tem uma agenda com a Lagoinha Porto de Mós. Eu quero orar com você para encerrarmos. Eu quero lhe convidar a se desprender de tudo nesse momento. Fique leve em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Se as minhas agendas que penso que é o Senhor que está me orientando, estão de alguma forma impedindo o avanço do seu Evangelho, denuncio no meu coração, Espírito Santo, aquilo que está me roubando o tempo. Denuncia no meu coração, Espírito Santo, aquilo que está roubando o precioso tempo de anunciar o teu Evangelho. Espírito Santo, como é bom sentir o seu favor. Denuncia na nossa alma, Espírito Santo, se a minha agenda está muito ocupada em conquistar bens materiais, se a minha agenda está muito ocupada em viver para a satisfação do meu ventre, se a minha agenda está muito ocupada em fazer as minhas vontades, Espírito Santo, traga ao nosso coração nessa noite o entendimento que o Senhor tem uma agenda com essa casa, que o Senhor tem uma agenda com esta igreja, e nós anulamos toda a agenda humana que tem nos impedido de viver a agenda do céu. Nós nos lançamos diante do Senhor nessa noite e declaramos: Espírito Santo, de forma soberana, de forma graciosa, de forma misericordiosa, vem sobre nossas vidas, trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo ao nosso coração, Pai, exatamente a Tua boa, a Tua perfeita, a Tua agradável vontade, a fim de que venhamos andar, Senhor Deus, não por vontade humana, mas vivemos, Senhor Deus, andando segundo a vontade do Senhor, andarmos, Pai, no Espírito, nos mover no Espírito, a fim de que o Teu nome venha a ser honrado. O Senhor fez no livro de Atos. Eu
creio que o Senhor ainda faz hoje. O mesmo Espírito que atuou na igreja primitiva é o Espírito que atua na igreja contemporânea. Tu é imutável, Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tire de nossas vidas tudo aquilo que tem nos impedido de avançar e de viver exatamente aquilo que o Senhor tem como um propósito. Tira todo o peso, toda a carga humana de achar que precisamos conquistar, e traga ao nosso coração, Senhor Deus, se temos o que vestir, se temos o que comer, com isso esteja satisfeito, com isso esteja prontos a glorificar o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, e que a nossa agenda venha ter como prioridade a agenda do céu. Pai, uma vida de devoção, uma vida de adoração, uma vida de estudo da palavra, uma vida de voluntariado para o Teu reino, uma vida de fato imersa no Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós oramos e apresentamos nossas vidas diante do Teu altar. Que o grande amor de Deus